uma frase de Michael Pollan: "A comida não é apenas combustível, a comida é sobre família, a comida é sobre identidade, e nós nutrimos todas essas coisas quando comemos bem." Joel Salatin diz: "Você, como comprador de alimentos, tem o privilégio distinto de participar proativamente na formação do mundo que seus filhos herdarão." E por fim, vou citar aqui Maria Rodali, que disse: "Orgânico é algo de que todos podemos participar e nos beneficiar. Quando exigimos alimentos orgânicos, estamos exigindo alimentos livres de venenos." Com essas frases, eu queria dar boas-vindas a todos vocês aqui ao nosso 16º episódio do Faria Nova Lima, o segundo da nossa segunda temporada, hoje com uma convidada muito especial, para mim, assim, né, vamos dizer assim, a pessoa mais amiga que eu pude trazer até hoje aqui, uma grande amiga, talvez a minha melhores amigas aí da minha trajetória, da minha vida mesmo. Vou contar aqui para vocês um pouco, a gente vai conversar bastante. A gente estudou junto na escola, no colégio, né, Clá? A gente foi colega de faculdade também, mas não vou antecipar muito aqui, não. Antes de da gente trazer a Clara aqui para o jogo, eu queria só passar um pouquinho da mini bio dela, que eu sei de cor, mas eu vou acompanhando aqui. A Clara, então, é engenheira de produção, e estudou com a gente lá na UFMG, apaixonada por alimentação. Depois de 8 anos de experiência em grandes empresas, ela trabalhou na St. Jude Medical, que agora é a atual Abbott. Abbott, isso, na área de operações, na Vale, com planejamento estratégico e inteligência de mercado. E aí ela decidiu seguir um caminho diferente, de empreender, e foi com... Ela fez um período sabático, fez o Caminho de Santiago, não é isso? Ela em Isso. 2016. Nesse período, então, ela cresceu, né, nela ainda mais a vontade de empreender nesse período sabático. Foi assim que ela, junto com a Fernanda, colega também lá da engenharia, fundaram a Casa Horta, um espaço dedicado a promover uma alimentação saudável, justa e sem agrotóxicos. Hoje, depois de 8 anos, a Casa Horta é uma das 3 principais lojas de orgânicos da cidade de Belo Horizonte, agroecológicos, de conectando produtores agroecológicos a quem busca se alimentar e quem busca se alimentar melhor na cidade. Então, Clá, seja muito bem-vinda, né? Clara Santiago, eu brinco Clá, a famosa Claclinha. Então, eu queria então que você falasse um pouco para a gente aí dessa trajetória, mas eu vou introduzir já umas perguntas para a gente começar o bate-papo, antes de entrar na Casa Horta de fato, que é o seguinte: no documentário Netflix, Como Viver Até os 100, e eu acompanho muito esse tipo de coisa, alimentação japonesa também, eu vejo alguns assuntos sobre isso. Lá nesse documentário fala que enumera hábitos comuns entre populações que favorecem a longevidade. A primeira delas é uma dieta baseada em plantas, vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas, consumo reduzido de carne e produtos processados. Então, isso também é até um protocolo da OMS, né, que é alimentos in natura ou minimamente processados, a gente eliminar ali o processamento. E tem uma prática muito bacana de Arashibu, não sei como fala certinho em japonês, o pessoal de Okinawa, que é você parar de comer com 80% de saciedade, né? A gente não ficar comendo ali igual um leitão, igual a gente faz, né? Então, na hora que você sente ali que tá quase ali 80%, é a hora de parar de comer, né? Então, ele junta, além essa prática de plantas, então, consumo reduzido de processados, essa prática de 80%, mais o uso também que você está inserida nessa prática de alimentos locais e sazonais, com essa cesta de 4 coisas, né? Ele considera como fatores-chave de longevidade e de bem-estar. Isso, então, é uma tendência? Então, eu queria abrir com você comentando sobre isso para gente. Primeiro, boa noite, Cris. Obrigada pela apresentação. Queria dizer que é recíproco, né? Você também é um dos meus melhores amigos, tenho ótimas memórias da escola e da faculdade. É um prazer estar aqui. E legal, você citou, assim, uma grande referência que a gente tem, que é o Michael Pollan, e que ele fala justamente de uma alimentação que a gente acredita, que a gente sempre levantou essa bandeira, assim, que é uma alimentação baseada em alimentos in natura, né, não processados, e uma alimentação variada, naturalmente colorida, sem também entrar naquela neura de nutricionismo alimentar, né, de ficar contando nutrientes, tem que comer isso, tem que comer aquilo, porque isso é rico em beta-caroteno, enfim.
O fato é que se você tiver uma alimentação variada, um prato colorido e muitos vegetais todos os dias, consequentemente você está tendo uma alimentação saudável. E obviamente, né, se puder ser sem agrotóxico, que é o que a Casa Horta faz, melhor ainda, né. Hoje a gente o Brasil é um dos campeões de uso de agrotóxico, né, no mundo, e a legislação tem ao invés de estar reduzindo, eles estão liberando mais, né, cada ano é uma lista maior de químicos que são possíveis de ser usados e aplicados, tanto agrotóxico quanto adubos químicos. Então a Casa Horta nasceu nesse desejo mesmo de ser a ponte entre o pequeno produtor no campo e quem deseja se alimentar bem na cidade, né, com vegetais, sem adubo químico e sem, fertilizantes químicos desculpa, sem adubo químico e sem agrotóxico. Perfeito. E aí, Clá, eu queria que você contasse então um pouco pra gente começar a falar da sua trajetória profissional e chegando na Casa Horta, como que surgiu então a ideia mesmo da Casa Horta, né, depois dessa reflexão sua no caminho de Santiago, e por que, né, essa necessidade, surgiu essa vontade, assim, você teve essa carreira como executiva, né, depois da faculdade, de empreender, e como que surgiu esse embrião da Casa Horta? Eu sempre gostei muito desse assunto, né, assunto de sobre alimentação saudável e tinha o desejo de empreender. Uhum. Então, assim, sempre que eu me imaginava empreendendo, eu sabia que era na área de alimentação, essa certeza eu já tinha. Faltava formatar mesmo, né, um negócio, assim. Depois que eu fiz o Caminho de Santiago, eu estava fazendo várias pesquisas, fui em São Paulo algumas vezes, feiras de franquia, enfim, estava vendo o que as pessoas estavam fazendo, e estava tendo umas conversas com a Fernanda. A Fernanda também estava num período de transição de carreira, ela tinha acabado de voltar de um mestrado na Inglaterra, na área de sustentabilidade, no Schumacher College. E aí, batendo um papo com ela, eu estava próxima de ir a São Paulo de novo, ela falou: "Ah, Clarinha, vai numa loja em São Paulo que chama Instituto Chão. Eh, Eles estão inovando bastante lá na área de orgânico". Você chegou a morar em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo um Ah, sim. tempo, Pela trabalhando pela Vale? Vale, mas nesse momento eu já estava de volta em BH, Uhum. e fui em São Paulo para visitar negócios mesmo, né. E aí eu fui no Instituto Chão e eu fiquei encantada, assim, porque, naquela época, né, 8 anos atrás, 9 anos atrás, na verdade, que isso foi até antes da gente abrir a Casa Horta, o acesso aos produtos orgânicos era muito escasso, né, ou você encontrava no supermercado, pouca variedade, tudo embandejado, as coisas meio velhas, assim, tudo muito caro. Ou você ia em feirinha de produtor, que aí era uma vez ou 2 na semana, então requer uma organização, né, você não tem ali, né, a todo momento. Uhum. E o Instituto Chão fez uma coisa muito inovadora, que foi fazer um mercadão de orgânico mesmo, com muita variedade, todos os dias da semana, a granel, com muita mercearia também, muita variedade. E com preço acessível, inclusive lá eles têm a política de mostrar quanto que está sendo pago para o produtor e quanto que eles marcam, né, qual que é a margem dele que eles precisam para fazer o negócio rodar. Uhum. Então eu voltei encantada, assim, com essa ideia de tornar os orgânicos acessíveis mesmo em termos de todos os dias da semana, de muita variedade e a granel para a pessoa poder comprar o que precisa, né, sem ser bandejado também, porque você acaba levando mais do que precisa às vezes, né, e não Uhum. tem uma transparência de preço, enfim. Eu voltei e conversei muito com a Fernanda sobre isso, que em Belo Horizonte também não tinha um negócio assim, né. E aí a gente começou. A Fernanda nunca não tinha pensado em abrir um negócio, mas ela falou comigo: "Ah, Clarinha, vamos começar a pesquisar, ver onde estão esses produtores". E aí a gente vai pensando. Uhum. E aí nessas visitas, a gente passa uns 3, 4 meses só visitando o produtor, associações, cooperativas, grupos mesmo informais de agricultores que trabalhavam de forma agroecológica, e o que a gente mais ouvia era: "Ah, produzir a gente produz, só não tem onde vender". E aí a gente foi ficando muito empolgada com essa ideia mesmo de trazer esses alimentos maravilhosos para Sim. BH, assim. Sua ideia sempre foi o comércio mesmo, né? Era Então comércio. casou. Casou. E aí a gente começou a formatar mesmo o que que seria a ideia, o negócio Casa Horta. A gente na verdade, a nossa primeira loja foi na área externa de um shopping, né, ali Boulevard no Shop. Boulevard Shopping, em Uhum. parceria com a Big Green, que é uma fazenda urbana, Sim. e o restaurante Casa Amora.
Quando a gente começou a pensar na Casa Horta, a gente nunca imaginou ir para um shopping. Uhum. A Você gente fala assim junto com a Casa Mora Tudo porque vocês eram sublocatários da Big Green? Era esse o na verdade, o empreendimento, quem puxou foi a Big Green, né, ela fez aham. o contrato com o shopping, né, de fazer a fazenda Uhum, urbana lá. E aí, como era um espaço grande, eles queriam uma loja para poder vender as sim. hortaliças, porque eles produziam, verduras folhosas e gostariam que Uhum, aqui tivesse um comércio que vendesse as outras coisas, né, porque às vezes a pessoa não uhum. vai lá para comprar só folhosas. Sim. Então aí poderia fazer a feira completa e um restaurante também, então para criar um ambiente gostoso ali, né, para as pessoas passarem tempo, porque ficou uma área gostosa ali na área Sim, externa do é. shopping, né. Ficou demais. E a nossa não, e aí a gente sempre imaginava uma casa com quintal, enfim, mas aí surgiu essa proposta, né, de abrir a Casa Horta junto da Big Green. A gente tinha uma conhecida em comum dos meninos que estavam fundando, e a gente achou muito interessante, e a gente imaginou que a gente poderia acessar pessoas também, que a gente nunca acessaria, né, se não tivesse num shopping, né, que tem um fluxo muito grande de Sim. pessoas, e pessoas fora da bolha também, né, assim. Uhum. Então a gente gostou da ideia e a gente abriu a nossa primeira loja lá no Shopping Boulevard. E aí é uma longa história, né. Não deu certo? Então, deu certo, assim, eu acho que foi muito ousado da nossa parte, Uhum. ter uma primeira loja, trabalhar com perecível, com custo fixo alto, que funcionava todos os dias da Valor de semana, shopping. inclusive domingo. Então foi uma coisa assim, a gente começou já, né, no 220 volts, 220. assim. Então, foram muitos aprendizados, a gente foi obrigado também a aprender muito Sim. rápido, né, então foi muito bom, assim. Então, mas foi legal, a gente, né, eu acho que realmente a Casa Horta, eh, teve uma repercussão para o projeto, a Casa Horta se Uhum. tornou muito conhecida. Só que aí quando veio a pandemia, então a gente abriu em 2017, quando veio a pandemia, início de 2020, o negócio mudou muito, e aí deixou de fazer sentido a gente estar no shopping. Já era uma coisa que a gente pensava, né, Uhum. pelo desgaste mesmo, né, esse negócio de funcionar de domingo a domingo é uma coisa puxada mesmo, então é uma coisa que a gente já Sim. estava repensando também por esse Uhum. lado. E aí, depois da pandemia, aí a gente acabou saindo de lá, mas foi muito importante sim para Casa Horta, essa Uma curiosidade, você não poderia fechar um dia? Era uma questão de contratual? Ou você fala por conta do valor mesmo, ficaria inviável se você não funcionasse um dos dias da semana? acaba assim que o custo assim, como o custo fixo era muito alto, você é Aham. obrigada a funcionar todos os Sim, não dias, né, tem mas não tem uma. contratualmente não. Não. E também em termos de como eram 3 negócios ali, também era um pouco um pouco complicado não estarem os 3 funcionando no Sim. domingo, né, acaba que um negócio Não, complementava muito o outro. sim. Então acabou que todo mundo funcionava no domingo, era a prática ali. É, e o shopping tem ali uma administração que você imagina que vai estar tudo funcionando, né, quem é frequentador Sim, do ele shopping, né. exato, eles não tem uma obrigatoriedade, Sim, mas mas existe uma uma coisa tácita ali, né, tem que estar é. pulsante ali ela, né, o Sim, negócio. sim, né, o consumidor vai ali, quer que esteja tudo Sim. aberto, né, enfim, quer encontrar tudo funcionando. Mas então, essa primeira experiência aí te trouxe até aqui, né, na sequência abriu Uhum. uma segunda loja na Savassi, Isso, foi a isso? gente inaugurou a primeira em 2017, depois a Uhum, gente abriu na Savassi logo em 2018, uhum, e final de 2018, início de 2019, a gente já começou a trabalhar muito com delivery, mas delivery pelo WhatsApp. uhum, Eh, e a gente percebeu, assim, que era bom, assim, que existia uma recorrência, o ticket médio era bom, e a uhum. gente decidiu investir num site, porque estava muito complicado trabalhar com delivery pelo WhatsApp com tantos itens, né. Sim. A gente trabalha com pelo menos uns 80 itens na seção de hortifruti sempre, fora os itens de mercearia. Então, às vezes a gente está trabalhando com 800, 1000 itens por vez, né. É claro que no delivery, pelo WhatsApp, era muito mais limitado, assim, Aham. né. Então a gente criou o nosso site muito para poder atender melhor esses clientes e para facilitar a nossa vida também. Nosso site ficou pronto em dezembro de 2019, em março de 2020 veio a pandemia. Que coisa, né. E aí o nosso delivery estourou, assim, porque a gente teve esse tempo, Sem saber se acertou o timing, né. acertamos o time. Infelizmente, uma coisa ruim, mas que Sim. você para o negócio foi bom, vamos E a dizer gente assim. teve um tempo para testar, né, a Aham. plataforma, para realmente quando veio a gente estava muito preparado. Então a gente Sim. conseguiu atender a demanda mesmo que veio, né, todo mundo
só cozinhando em casa e priorizando a saúde também, né. Aham. Então foi nesse E sentido. desde o início você deu conta de atender todo mundo, a demanda toda que chegou? Demos. Assim, eu acho que teve um ajuste pequeno inicial, Como é que assim, foi com os fornecedores, por exemplo? foi uma correria, né, Aham, porque, assim, pegou todo mundo de surpresa, né, sim. nunca ninguém imaginava, né, uma situação de pandemia, Aham. assim. Mas ao mesmo tempo não foi da noite para o dia, assim, a gente teve umas 3 semanas, assim, né, vai ter lockdown, aquela Isso. dúvida. Vai e volta. Isso, nisso a gente já começou a vender mais, É. né, porque algumas pessoas É, já até ali estavam. pra abril, acho que o povo ainda estava meio assim, achando que era pouco, né, um mês, uma Isso, semana. Depois ali isso, pra abril, maio, eu acho que viu: "É, esse trem é ano aí de repente", né. exato. Então a gente conseguiu atender sim, a gente estava preparado mesmo, tanto em termos de operação, quanto em termos Uhum. de fornecimento, assim, a gente não teve problema para atender não. Sim. E o Então delivery hoje, Clá, tá em quantos por cento do seu faturamento? então hoje a gente nasceu como loja, né, a gente Sim. nunca imaginou trabalhar com assim, a gente até imaginou, mas a gente preferia muito mais Aham. loja, porque a gente também muito da proposta da Casa Horta é realmente ser essa ponte entre o produtor e a cidade. E isso Uhum. engloba contar a história dos produtores, Uhum. falar de receitas, né, assim, ter essa troca mesmo com o consumidor de perto. Sim. Tanto que a nossa primeira loja tinha imagem dos produtores, frases das visitas que a gente fez. Eh mas aí com a pandemia tudo mudou e hoje o nosso faturamento 70% vem do delivery e 30% da loja Olha física. pra você ver. Então é o negócio principal hoje e o que a gente vê mais potencial, que tem crescido a cada ano, assim. Uhum. Diferentemente do que você pensou quando você criou o negócio, né. Exato, Você não estava necessariamente com essa cabeça, né. exato. Acho que Legal já demais. estava começando o delivery, né, já Aham. tinham negócios Sim. de orgânicos que eram só delivery, mas a gente mesmo imaginou que a loja seria uma inovação também, porque realmente não Uhum. existia em BH um lugar que tivesse orgânico, acessível a granel todos os dias da semana. Então, Sim. realmente, a gente imaginou que seria uma inovação também para a cidade, Sim, sim. né. E foi, né. E foi. A gente estava conversando, aquela eu te acompanho, eu lembro desde o início que você montou a Casa Horta. Eu acho legal, assim, que foi em 2016, nessa época não era tão claro essa questão que a gente vê hoje, esse movimento de eat clean, de ESG, né, de essa consciência de sustentabilidade, é tão grande como a gente vem só crescendo, claro, mas assim, então eu acho, assim, que você foi sim, é pioneira, né, nesse mercado, não há dúvida que em BH, em Minas, no Brasil até, né, e eu queria falar um pouco sobre isso antes da Uhum. gente avançar, depois eu quero entrar muito nos seus produtos, a gente vai mostrar aqui, sei que você trouxe aí pra gente uma amostra, a gente vai mostrar aí uma linha sua de produtos que a gente vai comentar, mas eu queria então ainda falar um pouco dessa parte mais conceitual, desse cenário, né, do ambiente de negócio, vamos dizer assim, que você está inserida, que é o ESG mesmo, né, que está muito em voga, assim, então você está dentro você foi pioneira nesse sentido, mas eu vejo que agora com a eleição do Trump, no Brasil tem pouco, né, essa interferência, até porque o Brasil é muito forte ainda na parte no primeiro setor, né, na agricultura, de exportação, tudo mais. Eh, então, isso aí no Brasil tem pouca influência, mas você vê esse movimento de arrefecimento de ESG, você acha que porque estava tendo muito investimento, ainda tem, para empresas, né, de fundo de investimento que estão atuando nesse mercado. Como que você está vendo isso, já que você está inserida, por meio da Casa Horta nisso? Você acha que isso vai chegar aqui no Brasil ou não? Você acha que é um crescimento querendo ou não, você está dentro da sustentabilidade, né, que isso, Uhum. assim, vamos dizer, é inegociável, não tem nem, vamos dizer assim, é zero intervenção política, mas até tem muita gente, eu estava lendo, voltando a utilizar esse termo, né, sustentabilidade, em vez de falar em ESG. Como que Uhum. você está vendo isso? Então, Cris, voltando um pouquinho, né, assim, quando a gente abriu a Casa Horta, Uhum, a gente tinha essa preocupação, mas a gente nem imaginava como que esse tema estaria tão relevante, né? uhum, Hoje todas as grandes empresas estão se movimentando em algum nível para atender essa demanda, né? As pessoas estão uhum. cada vez mais conscientes, Sim. querendo saber de onde vêm os produtos, da rastreabilidade, enfim, do impacto social e ambiental daquilo que elas consomem. Uhum. Eh, Realmente, assim, eu acho que,
com a eleição do Trump, isso é um alerta, né, assim, eu acho que algumas políticas públicas, né, lá principalmente já estão retrocedendo, eu acho que pode impactar sim, mas trazendo, assim, para a minha realidade, assim, hoje eu não sinto impacto, e o que eu vejo, assim, né, pensando em hábitos alimentares, né, eh pegando um recorte, né, assim, Uhum. do ESG, né, pensando nessa parte mais de hábitos alimentares. É Uhum. difícil uma vez que você tem consciência do que você está comendo, tanto em termos de ser saudável como de origem, é Sim. difícil você retroceder. Sim, Você não retrocede em nível de consciência. sim. E de também, uma vez que você provou, achou gostoso, fez bem para a saúde, então são hábitos que não retrocedem. Uhum, Então, mesmo que essas políticas sejam enfraquecidas, eu acho difícil quem consome e já entendeu o que é bom, mudar uhum. esse hábito. Então, o que a gente vê é um movimento crescente mesmo, assim, não é uma coisa de moda, é uma coisa que uma vez que mais pessoas têm acesso, elas Uhum. só vão deixar de consumir orgânico se realmente tiver algum, né, algum problema em relação a poder aquisitivo, enfim, né, existem outros fatores. Mas por escolha, acho, né, não são hábitos que as pessoas retrocedem mesmo não. Nossa senhora, que é isso? Até assustei de onde você surgiu, meu filho. Uai, isso aqui é Puta merda. mágica. Ah, você fez, viu? Mas tá bom, que chegou o Bruno aqui agora, ó. Nosso Fala, parceiro pessoal. aqui, ó. Pois é. Então, começa fazendo um jabá aí pra gente, Bruno. Pois Como é que é, é aí? eu cheguei para apresentar aqui nosso patrocinador master. Clarinha já foi apresentada. A Sowing Partners, que é nosso parceiro aqui do podcast, que é uma boutique de negócios, faz avaliação de negócios, M&A, faz consultoria financeira dentro de um modelo de CFO as a Service. Inclusive, vamos tentar aqui vender hoje para Casa Horta. Mas muito obrigado aí. Desculpa o atraso, mas enfim. Cristiano estava aqui nos representando. Ai, ai, ô, Clá, mas vamos aqui voltar para, né, para nosso bate-papo. Vamos. A gente tava falando aqui do ambiente de negócio, né, dessa questão do até política um pouco, do mercado que você está inserido, mas eu queria focar agora na Casa Horta mesmo. Você podia mostrar para a gente os produtos, né, Clá? A gente está até exposto aqui. Eu queria começar falando sobre eles. Essa é Uhum. uma linha específica, mas antes mesmo de, né, até de você mostrar especificamente essa linha, qual hoje lá é o seu principal produto? Quais são os mais populares que o pessoal mais procura, né? E inserido nesse contexto nosso também de mineiro, o que você vê o mercado de Minas, como é que funciona, né? Você vai partir daqui para o mundo, eu já tô sabendo, mas como é que tá esse aí? Sua linha principal de produtos, qual que é? O que o pessoal busca mais? Então, hoje, assim, né, o carro-chefe da Casa Horta é o hortifruti. É o Uhum. que a gente consegue ter uma variedade. O hortifruti orgânico não é uma coisa tão abundante, né? É. Você não encontra com tanta facilidade. E hoje a Uhum. Casa Horta é muito reconhecida por isso, que a gente tem delivery de segunda a sábado, todos os dias da semana a gente tem pelo menos 80 itens diferentes de hortaliças disponíveis no site, assim. Então hoje o nosso carro-chefe é isso. E uma coisa que a gente fez ano passado, que foi a introdução dos produtos higienizados e minimamente processados, é uma coisa que, assim, que o pessoal tá adorando, assim, né, as pessoas estão cada vez acho que teve a questão de migrar para o delivery e essa questão dos produtos processados e higienizados também foi uma ótima inovação, assim, para o negócio. Não é a linha principal, as pessoas compram mais hortifruti in natura mesmo, sem Sim. processar, mas é uma coisa que fidelizou muito os clientes, né. Então Uhum. fala: "Ah, vou pedir lá na Casa Horta que tem aquela saladinha pronta que salva", né, Uhum. assim. É. Então cenourinha palito, né, produto picadinho pronto para Sim. sopa. E bonitinho demais aqui, ó. Mostrar Vem pra a turma aí. vácuo. Mostra aí também, Clá. Dura quanto tempo, assim, na geladeira? A gente faz tudo no dia, sob demanda, Uhum. então o que vende a Ah, gente no dia. produz no dia, tanto as Legal. saladas quanto os legumes. Então, assim, embaladinho a vácuo, são higienizados no ozônio também, que aumenta bastante a durabilidade. Não, Então, em casa dura pelo menos 5 dias, assim, tranquilo. legal. Eu Bacana. indico, viu, turma? Ó, Casa Facilita Horta, mesmo. fazer mais um aqui, ó, né? Porque é minha amiga não, mas é top, né, Clá? Não, tá doido. Então, a gente teve um crescimento grande nas vendas de Uhum. 2024 e a gente vê que os higienizados, né, a introdução dos processados higienizados foi muito responsável por esse Ele é o que crescimento, mais muito por cresce hoje? fidelizar.
Assim, sim, é o que mais cresce, Aham, que também a gente está colocando novos produtos, né, na linha. sim, Agora a gente vai também introduzir uma linha de sucos naturais, sim, e saladas de frutas também. Então a gente está apostando bacana, mais nessa questão de facilitar mesmo sim. pro cliente, E do assim. ponto de vista aqui, né, do negócio, também você tem uma redução de perda atuando nessa linha, não é isso? Exato, isso. A gente inicialmente começou a processar os produtos pensando muito em redução de perda, assim, né? Uhum, Uhum. E porque pensando em hortifruti assim, é um negócio de margem pequena, então tudo faz muita diferença. claro, Então a gente começou a investir nessa parte de aproveitamento integral e a gente percebeu também que para o cliente é uma conveniência, assim, sim, né? claro. Quantos Então por cento perde, assim, da Do que compra? você compra. a gente teve, antes de ter os higienizados, a gente perdia em torno de 10, 15% assim, do Não é hortifruti. relevante, ó. Hoje, a nossa perda está abaixo de 3%. Que isso, Não, bom bom demais. demais. Velho. Tá Isso aí doido. é nível de qualidade de ramo, Exato. qualquer ramo da economia é É, altíssimo. até o Cheng ia te Ué. elogiar aqui. 3% é Então, baixo. e assim, e aí a gente está introduzindo novos produtos, enfim, a gente está aumentando ainda esse aproveitamento, assim. A ideia é É, e perda zero sopa, mesmo. sopa seria uma boa ideia, não? Sim, Sopa. sopa é Eu uma boa mesmo ideia. gosto Uns bastante. cremes, Uns né, assim. cremes, é. A gente Leite vai congelado. A gente vai começar com os sucos, né? Aham. E a ideia é realmente introduzir as sopas também. Eu acho que é uma ótima ideia também. É O uma mix vai ótima. ser Eu uma mesmo vou ser loucura. cliente, que eu Pelo menos uma curto. base, né? Temos que É, pensar ainda, né? Mas eu também amo sopa. é. É E bom salva demais, também, né? Um é. negócio, Salva! tem hora Dá Salva! sustância, da né? sustância. Vai chegar o clima frio agora, essa época. Sim, e uma coisa que Uma é legal sopinha. também, para quem, família pequena, às vezes só casal, então Aham. quem mora sozinho, o combo de higienizado, ele facilita muito em termos de variedade. Você compra um pacotinho de meio quilo, então você É. tem aqui o pacotinho de meio quilo, esse é o low carb, né? Então tem abobrinha, berinjela e abóbora. Uhum. Você não precisa comprar uma porção É. de cada legume para fazer É. um tabuleiro, né, Sim. de vegetais. Você já compra a porçãozinha com variedade, já picado, higienizado. Então também assim, você consegue. O cliente perde menos O também, cliente também perde né? menos, isso. Estraga menos também. Ô, Exato. Clá, aí minha cabeça aqui dando uma de consultor aqui, né? De entrevistador, já virei consultor aqui, né? Ah, E colocar assim nos lugares assim, mais de trânsito, de volante, o cara que vai ficar, chegou no aeroporto, vai ficar poucos dias, alugou um Airbnb, um apartamento, acho que também tem, né, uma entrada boa, né? Já Quem pensou sabe? nisso? Quem sabe? É? Porque ele tem variedade em pequenas porções ali, né? Então, Gostou não da minha consultoria? eu tô pensando só no canal de distribuição, a logística para chegar nisso. a logística. Mas é uma boa Claro, claro que ideia. vai saber, claro que é empreendedora, eu sou só pitaqueiro, né? Claro. A gente Não, tem que. bacana. Botar lá no aeroporto, ó, bacaninha, casa horta, entendeu? O cara já pousa, já vem com essa colinha, alto atendimento. Já pode Aí, chegar à noite e já Cacá, ó, fazer o jantar, né, você em manda lá casa. pra mim, tá? Comissão não, pra você implementar. Eu não sei, acho que vocês já exploraram bastante a parte de fornecedores, mas se você Não, perguntou... nós vamos entrar no Tá. tema desenvolvimento de fornecedores Ah, ainda. então vamos. Que Você já quer entrar? Já, vamos nesse. Vamos que fazer o seguinte, vamos só fechar esse início aqui, Clá. Queria que você comentasse pra gente, assim, como que você garante o atendimento aos padrões agroecológicos e orgânicos? Eu sei que você, não necessariamente você tem as duas linhas, né? Você chama de livre de agrotóxico, não é isso? Isso. E para ser, como que funciona isso, né? Esse mercado, eu sei que tem uma regulamentação para ser orgânico ou não. Como que você garante isso? E falar para a gente ir entrando nesse desenvolvimento de fornecedores, como que é lidar com esses pequenos produtores, né? Que eu imagino que são muitos também, né? Então você tem que ter ali igual um povo, né? Tem que ter uma capacidade pulmão para lidar com muita gente, não é isso? E Uhum. garantir que você tenha um padrão de qualidade que ele é da casa a outra. Aí já não Uhum. é mais, né, do fornecedor. do fornecedor, a partir do momento que você assume. Então, eu queria te perguntar isso. O que ficou faltando também para eu te perguntar do passo anterior sobre os higienizados é se, independentemente do fornecedor, você tem assim independentemente de quem você compra, você consegue montar o produto, né? Conseguimos, isso é Sim. independente, né? Você não tem assim um contrato específico, não, né? O produto Não, é seu, você não tem nada consignado. não. E na verdade, assim, Perfeito. a gente usa, a gente aproveita principalmente o que chega não conforme, né? Uhum. Então aí se já Então, ou chega. seja, você compra o produto mesmo, não existe o comércio, não tem nada consignado. Não tem nada Perfeito. consignado.
A gente compra o produto, então o que chega em qualidade, né, intermediária ou totalmente não Uhum. conforme, a gente usa para higienizar. Realmente, às vezes chega, deteriora no transporte, né? Hortifruti é muito Uhum. sensível, muito Sim. perecível. Então, o higienizado realmente foi essencial, assim, para a gente ter Foi essa foi redução uma de perda. sacada top. É. Hum. Beleza. E é mais esse critério, o Você que chega perguntou não do Do conforme orgânico, do né? que o orgânico, vamos fornecedor. lá, eu Então, lembrei do antes de. anterior. A gente já falou um pouquinho aqui como que foi para a gente idealizar a Casa Horta. Uhum. Então, antes da gente abrir, a gente passou uns 4 meses só viajando Minas inteiro, vendo onde estavam esses produtores que trabalhavam de forma agroecológica. Uhum. O nosso desejo desde o início não era trabalhar só com produtos orgânicos certificados, porque a gente entendia e queria ter esse papel também social, de Certo. fomentar essa produção. E aí a gente começou a entender melhor como que funcionava essa produção, assim. Às vezes, às vezes a gente entrava em contato com a Emater de uma determinada região, aí elas indicavam, olha, tem um grupo de produtores que trabalham dessa forma, eles têm apoio técnico aqui da Emater mesmo, ou de outros centros de tecnologia alternativa para a agricultura, voltada para uma agricultura sem Familiar. agrotóxico e familiar. Então, os próprios órgãos da agricultura convencional começaram a indicar para a gente onde que estavam esses produtores que trabalhavam dessa forma. E aí nas visitas, assim, a gente entendeu mesmo como que seria importante ter um canal, sabe, para trazer esses produtos para Belo Horizonte, onde tem um mercado grande consumidor. E todos os agricultores que a gente mapeou, todos eles têm apoio técnico constante, assim, né? Tem um exemplo interessante do pessoal da cooperativa Dom Divino, na Zona da Mata. A gente chegou neles através do CTA. CTA Centro de Tecnologias Alternativas para a Agricultura, que foi fundado por professores da Universidade de Viçosa, que estão ali Uhum. ali na Zona da Mata também, e eles dão apoio técnico para esses agricultores que querem trabalhar dessa forma. Existe hoje também uma forma de uma certificação participativa que um produtor certifica o outro. Então, eles têm ali uma rotina mesmo de cada mês visita a propriedade de um e fazem troca de saberes. O que você está usando para a praga tal? Estou usando essa calda de arroz. Então, fazem essa troca de saberes e, ao mesmo tempo, certifica que o outro está produzindo de forma agroecológica. Então, hoje já existe essa certificação participativa, que o produtor pode chamar o produto dele de orgânico, desde que a venda seja direta na cidade, que ele venda na feirinha para o consumidor final. Perfeito. Então, isso já é previsto, né? Porque a questão do selo de orgânico não é que é uma coisa. Existe um custo, assim, mas existe também, assim, você tem que documentar tudo que é aplicado. Então, assim, às É, vezes o agricultor muito simples, às vezes analfabeto, assim, não é. consegue ter esse nível de organização para conseguir um selo. É. Às vezes o volume ainda não justifica e às vezes ele está no período de transição mesmo, Uhum. no processo de certificar. Então, a gente optou por trabalhar com esses agricultores, mas sabendo que eles tinham um apoio técnico, né, essa garantia. E Uhum. mais, né, a gente visitou e conheceu todos pessoalmente. Então, assim, para a gente, esse fato da gente, né, apertar a mão do produtor, às vezes é mais importante do que ter o produtor que é certificado, que é auditado uma vez por ano, mas que a gente também não conhece pessoalmente. Então, isso para a gente foi muito importante. E uma coisa até inovadora, que na verdade, quando a gente abriu a Casa Horta, hoje é um pouco diferente, porque no delivery a gente tem que informar mesmo o que é orgânico, o que é livre de agrotóxico, né? Até por questões, né? A gente já foi auditado, né, pelo Ministério da Agricultura, assim, tá tudo dentro dos conformes, e é até Uhum. uma orientação que a gente realmente precisa diferenciar, porque existe essa lei que regulamenta a produção de orgânicos mesmo, e quem é orgânico precisa ser diferenciado e precisa ter rastreabilidade, isso é separado lá no delivery. Mas no início, quando a gente trabalhava só com loja, a gente vendia produtos orgânicos, mas a gente nem chamava de orgânico. A gente chamava tudo de agroecológico. Uhum. Então a gente tirou essa necessidade de separar, porque para a gente era tudo igual, com o mesmo valor. Perfeito. Então, E se o produtor, uma pergunta assim, vamos supor, você foi lá, visitou ele tá lá todo regular. E a partir, já estabeleceu a confiança, vamos supor, né, dentro do Brasil tem muito esperto, aí ele vai e começa a botar um aditivozinho, um fertilizante, dá para identificar, você que já está conhecendo que aquela hortaliça ela é turbinada, ou talvez pelo nível de defeitos, até pela
Quanto mais, Você não entrar no quanto rolo. mais orgânico, talvez mais defeito tem, ou não é tão grande e tal. Você consegue identificar ou não? Isso é um pouco. A verdade é que, assim, existe. Na verdade, é que orgânico não tem um padrão. Uhum. Na verdade, a natureza não tem um padrão. É. E aí, às vezes, nos supermercados a gente só vê aquelas frutas todas iguais. Mas não é porque a natureza só ofereceu aquilo, é porque as Selecionou. pessoas selecionaram e descartaram. Então, o desperdício de alimento também é enorme para poder oferecer no supermercado tudo dentro de um padrão, Uhum. né? Então, o orgânico, a gente, né, a gente tem um nível de consciência muito maior. Então, a gente não vai desperdiçar uma batata doce porque ela tá gigante, né? Às vezes a gente vende até batata doce, escreve batata doce gigante, fracionada. Porque chega grande, a gente vende um pedaço. Aham. Mas tá um produto excelente para consumo, mas que talvez no supermercado convencional ele seria descartado. Ou usado para processamento, enfim. Então, visualmente, a gente não consegue perceber isso, porque realmente vem muito variado, vem maravilhoso, vem feinho. Então, a gente até usa muito, tenta comunicar muito com o cliente, né? Tem um bilhetinho, não me julgue pela casca, porque às vezes chega feinho mesmo, mas tá ótimo por dentro. Sim. Então, na verdade, é que a gente não descarta aquele alimento, né? Que tá bom para consumo, às vezes só não tá muito bonito, mas chegam outros também maravilhosos. O que a gente hoje usa de recurso para garantir que, né, não aconteça isso que você falou, é trazer de grupos, de associações, de cooperativas que já têm esse nível de organização Uhum. e que a própria cooperativa quer garantir que o produto, né, de todos os associados está em conformidade com o que ele se propõe a entregar. Uhum. Então, é difícil a gente hoje trabalhar com produtores avulsos, são sempre associações cooperativas que existe também essa validação social, entendeu? Entendi. Hoje já está bem mais avançado, né, Cláudia? Mas como a gente estava falando mais cedo, lá quando você montou o negócio em 2017, eu queria que você comentasse um pouco como que foi esse trabalho de desenvolvimento, que aí estava bem mais incipiente, né, os primeiros que você trabalhou, o que você precisou fazer com eles, se até hoje isso já tomou outro caminho, se você tem dentro do seu processo de trabalho lá, esse cuidado com a parte de desenvolvimento dos fornecedores para entregar o produto que você quer levar até o cliente final, né? Sim. Antes, assim, muitos fornecedores não vinham para BH, né? Assim, tinham alguns produtores já próximos, assim, na região metropolitana, ou mais próximos, em Capim Branco. Mário Campos tem, não? Mário Campos tem alguns. Uhum. Ó, Mas tem. eram mais de verduras folhosas. Então, quando a gente foi atrás de legume e fruta, a gente teve que entrar mais em Minas mesmo, percorrer Minas inteiro. E aí a gente teve que ajudar essas cooperativas a viabilizarem logística, a formar preço, porque muitas nem sabiam a que Imagino, preço sim. vender na cidade, que é muito diferente você Sim. vender na feirinha da cidade, né? Às vezes na cidade o poder aquisitivo não é tão alto, não tem um nível de consciência do valor daquele alimento. Sim. Então a gente ajudou a fazer tudo junto. Eu lembro que a gente pegou a tabela de um produtor mais estruturado, que entregava em BH, e compartilhou com um outro que não tinha nem ideia de que preço comprar. Então a gente fez tudo junto mesmo. E hoje a gente tem muito orgulho, assim, porque tem produtores que estão com a gente desde o dia 1. Nesse momento não era por meio de cooperativa, certo? Ou já era? Já era. Já A era. gente sempre trabalhou com grupos. Certo. Sempre trabalhou com grupos. Hoje a gente ainda é mais enfático em relação a isso, pela questão da segurança mesmo. E aí tem esses produtores começaram a trazer para Casa Horta e hoje entregam para vários empórios e mercearias aqui em Sim. BH. Então ampliaram aqui dentro, além de passarem a vir para BH, ampliaram aqui também os outros comércios assim para fornecer. Então, agora hoje mudou um pouco essa relação, né? Porque nesse início a gente teve que fazer essa pesquisa mais extensa, assim. Hoje os produtores que já nos procuram, assim. Então, hoje mudou um pouco mesmo, assim, Sim. essa lógica. Hoje a gente é bem procurado, assim, com Sim. pessoas oferecendo, assim. O jogo virou, hoje você escolhe. ainda... Quem trabalha bem costuma dar certo. Mas, hoje é mais, assim, as pessoas conhecem a Casa Horta, né? Sim. Hoje a gente é referência mesmo em orgânicos em BH. Então, as pessoas procuram a gente. E hoje até... Literalmente comeu grama no passado, e agora você tá Exato. surfando. Não, bom demais. E eu ia perguntar um pouco de quebra, né? Por ser orgânico, tá sujeito a mais intempéries, riscos. Quebra de fornecimento, você também minimiza isso via grupos, né? Via cooperativas, né? Você, não tem beterraba. Isso. Você não, acabou sua beterraba orgânica. O ideal é a gente ter vários fornecedores do mesmo item, né? E trazer em vários dias da semana também diferentes.
Então, Entendi. quando um fica sem, a gente pega mais do outro, uma maior quantidade para durar mais tempo também. Mas o ideal é isso, é ter vários fornecedores para o mesmo item, porque às vezes acontece mesmo, né? Numa determinada região, né? Tem um chuva, acaba com tudo, às vezes tem É. chuva de granizo. Então, tem época que a gente passa apertado ainda, com certeza. Uhum. Mas o fato de ter uma rede grande de fornecedor em várias regiões e distribuídas em vários dias da semana, isso ajuda a gente a mitigar isso, assim. Uhum. E a gente também trabalha com alguns distribuidores que estão em São Paulo. Em São Paulo, eles têm já estão mais fortes nos orgânicos. Eles centralizam a produção do Brasil orgânico inteiro e distribuem para o Brasil todo. Então, tem alguns distribuidores de orgânicos em São Paulo, que a gente traz também, e isso garante que a gente consiga ter variedade o ano inteiro, né? E Entendi. assim, por exemplo, manga, né? Manga aqui em Minas é mais fim do ano, É. mas aí traz manga lá do Nordeste, a gente consegue ter manga quase o ano todo. Então, é isso também. Orgânica? Uhum, Uai, interessante. legal, né? É, legal. É. Então era uma coisa que a gente começou mais restrito, né, a Casa Horta. A gente trazia só hortifruti de Minas e foi uma coisa que o mercado começou a pedir realmente uma maior variedade. Então a gente flexibilizou em relação a isso e a gente passou a trazer de outros estados também. Então hoje a gente traz do Brasil todo. Eu não sei. Ô, Clá, então assim, pra gente, esse tema eu gosto pra caramba, avançando um pouco para além dele, desenvolvimento de fornecedor, eu queria falar do negócio como um todo. Você está inserida num movimento que eu percebi aqui em BH, muito forte, que é um movimento que eu vejo assim, gosto, acho bacana demais, que é o que eu vou chamar aqui, não sei se está certo, de economia colaborativa, de repente, Uhum. que é eu vejo muito esse movimento que o pessoal que é de BH e que gosta de frequentar, que foi puxado, é uma turma do Mercado Novo, você até já teve uma loja lá, não teve, no Mercado Novo, Uhum. outro tipo de negócio, que é o quê? É trazer para a essência local, no caso, a essência mineira, extremamente especializado e de alta qualidade. Então, você acaba criando mercado, você criou o mercado, né? É um mercado incipiente ali, hoje ele é uma realidade, é um mercado que é infinito, você tem espaço de crescimento altíssimo, né? Eu vejo que você está inserida nesse contexto, nessa economia, que cada um é especializado numa coisa específica ali, num recorte igual o seu é do produto agroecológico, né? Focado em hortifruti, você tem uma linha ali, você pode comentar depois também, o de lá artesanais, né? Isso que são as delícias mineiras e tudo mais, mas mais focado no produto in natura. Como que você vê isso, né? Se você, desde o início, você já se via inserida nisso, e se você pensa para além disso, ou se não, se você quer ser especializada nesse mercado mesmo. Por exemplo, você se vê sendo dona de supermercado? Então, se crescer seu negócio, o negócio vai cada vez mais crescendo, já vai diversificando, aí você vai ter lá o orgânico, mas você já vai ser, né, vai brigar aí com o Verde Mar, aí, vamos dizer assim, que em BH. Ou não? O Oba, né? Um oba Hortifruti ali, maior. Assim, eu acho que existe uma questão, assim, né? A gente nasceu sendo um negócio social, né? Com essa Sim. preocupação de ter um impacto positivo. Uhum. E de ser um negócio com propósito mesmo. Esse termo tá meio batido, mas realmente, assim, a gente escolheu seguir esse caminho, né? De um empreendimento colaborativo e com propósito. Então, hoje a gente entende que a gente também, né, é um negócio que precisa se sustentar, que precisa dar lucro, né? Assim, a Uhum. gente precisa estar bem, então a gente também precisa atender as necessidades do mercado, assim, né? Então, tem produtos que a gente se não existe mesmo orgânico no mercado, a gente coloca o convencional e é muito transparente em relação a isso no nosso site, na nossa loja, né? Porque o cliente ele quer resolver tudo num lugar só. Então, também trazer essa comodidade para o cliente, porque senão fica difícil. Ele tem que comprar uma parte na Casa Horta, uma parte em outro lugar. Então, o que a gente entende que faz muito sentido para o mix da Casa Horta, a gente flexibiliza e é transparente em relação a isso. Mas a gente mudar completamente o foco, eu acho que é muito difícil, assim, né? A mãe de Ná aqui É. já tá, né? Muito difícil, mas realmente flexibilizar para ampliar mix e trazer facilidade para os clientes, eu acho que sim. A própria parceria, né, já puxando esse assunto aqui com a de lá, Uhum. foi muito interessante,
A de lá é uma marca de produtos artesanais, também de pequenos Uhum. produtores. A Laura é dona dessa marca. A gente é parceiro deles desde 2018, quando a gente abriu a loja da Savassi, já foi em parceria com a de lá. É uma loja mais focada em delícias mesmo, queijos premiados, doces, goiabada, doce de leite, Perfeito. compotas, enfim, só delícias. E a Laura sempre trabalhou de uma forma muito parecida com a Casa Horta, assim, que é de dar a mão mesmo pro produtor. Ela às vezes faz embalagem, desenvolve rótulo. A Uhum. Laura é professora de design na UFMG, então ela tinha Uhum. muito essa característica de embalar o produto pro, né, o produtor fazer um bombom gostoso. Ela, vamos vender lá em BH. E aí criava marca, embalagem, enfim, viabilizava o negócio virar um Uhum. produto mesmo. Então, como a gente tinha essa essência em comum, a gente acabou se unindo, e também porque, em termos de negócio, fazia muito sentido, que é um mix muito complementar, né? Sim, É. Então, as total. pessoas procuram hortifruti da Casa Horta. Eu falo muito do hortifruti, porque é o nosso carro-chefe e o que faz o cliente voltar toda semana, né? Todos os nossos clientes são recorrentes. Nossos clientes já fizeram, no pedido aparece, né? Então, Sim. clientes que já fizeram 200 compras com a gente, então é cliente que volta toda Você tem, semana. inclusive, a assinatura de sexta, não é Tem isso? assinatura também de sexta. Tem muita gente, tem o público Tem, mas dele. hoje, depois, a gente tinha mais assinatura antes de ter o site. Depois que a gente criou o site, realmente para o cliente é mais fácil ele escolher. Uhum. Porque a assinatura, quem define o que vai é a Casa Horta, dentro de uma estrutura pré-determinada, mas a gente vê que hoje o cliente prefere escolher mesmo. Então a gente tem uns combos. O cliente monta uma cesta, é um preço fixo, sai por um preço melhor, a gente chama de cestas econômicas, Uhum. mas ele que define. Então esses produtos hoje vendem mais do que as assinaturas. E a parte de mercearia também. A parte de mercearia orgânica da Casa Horta é super completa. Então, tem café, tem grãos, geleias, molho de tomate, chás. Então, assim, também para complementar e facilitar a vida do cliente que quer encontrar tudo num lugar só. A gente tem carnes também, carnes orgânicas, né? Ovo orgânico. Então, hoje, se a pessoa quiser comer só orgânico, ir na Casa Horta, ela consegue, né? Para uma cozinha de dia a dia, saudável, assim, né? Uhum. Então, De hoje tem manhã, tudo tarde e mesmo. noite, pacote completo. Pacote E completo. agora indo mais o suquinho natural. O que mais tá vindo? Daqui a pouco a sopa. Ô, Clara, deixa eu te Top perguntar, você demais. não falou ainda do documentário, não, né? Falei, abrimos com isso, né? Ah, tá. Que eu queria te perguntar, assim, já que comentou sobre esse documentário, eu sempre achei, quer dizer, até um tempo atrás, eu achava essas coisas de orgânico mó balela. Eu entendo o uso de agrotóxico, e que ele, por um lado, denigre o meio ambiente um pouco, mas por outro lado, ele permite que muita gente se alimente de uma forma mais barata, vamos dizer assim, ou mais acessível. Bom, então eu sempre tive essa cabeça e achava meio coisa boba esse assunto. Mas não é Até. boba, não. Não, calma, eu achava. Aí, recentemente, eu tenho cada vez mais me preocupado com isso e na minha vida pessoal, tentado buscar uma alimentação mais saudável, né? A gente comentou sobre o documentário, não só para viver mais, né? Eu acho que para viver bem enquanto a gente estiver aqui, e tem buscado até lá no meu sítio plantar umas coisinhas, e dá até mais trabalho do que você ir lá no supermercado comprar, e também em Muito termos mais. de Produzir dá custo, trabalho. não compensa se você botar na ponta do lápis, mas hoje eu tento fazer mais, porque eu acredito que dá um impacto muito positivo na nossa saúde, né? E hoje eu vejo até como um luxo esse trem de orgânico. Uhum. Eu falo, ó, se eu pudesse, né? Todo mundo pode, né? Desde que caiba no bolso. Eu me alimentaria cada vez mais do orgânico, sempre buscando uma forma moderada e tudo. Mas a minha pergunta é assim: dito isso, eu acho que isso é uma tendência. Como consultor também, eu não faria no supermercado. Acho que eles falam, né? Escolha um nicho e fique rico. Então, isso é um nicho bom, é um nicho do futuro. Mas eu queria falar que se você consegue demonstrar um pouco o impacto disso na nossa saúde, né? Assim, alguém que se alimenta, se deve ter algum estudo, não sei, só de orgânico, consegue se demonstrar melhorias, né, nos controle de glicose, enfim, outros indicadores de saúde. Isso é objetivo? É objetivo, assim, a gente
A alimentação, assim, que a Casa da Horta defende também, é a gente ir por esse lado dessa neura excessiva, da questão do nutricionismo alimentar, de ficar pensando, eu tô comendo nutriente tal, tantas Uhum, gramas de proteína, assim, o que é uma alimentação que a gente acredita é baseada em vegetais, uhum, né? Um prato colorido, que naturalmente vão ter todos os nutrientes que você precisa e variar isso ao longo da semana. E de preferência sem agrotóxico, né? uhum. Tem vários estudos que relacionam diretamente, né, a incidência de câncer com o uso de agrotóxico. É, vários casos, inclusive de fornecedores para a gente próximo, né? Situação mais próxima da gente que a gente vê de imediato, né? De adoecimento em massa, assim, o pessoal de Divino, Zona da Mata, eles começaram a produzir de forma agroecológica, fundaram essa associação lá, porque teve uma onda de intoxicação por agrotóxico, com várias pessoas tendo câncer e casos de morte, inclusive, na Entendi. região que era com produção intensiva de café e uso intensivo de agrotóxico. Então, na Interessante. verdade, foi uma resposta a esse excesso, né, de agrotóxico. Uhum. Então, se imagina, se tem né, se a gente vê tão diretamente isso com quem aplica, É, com quem ingere, né, ao longo dos anos, isso aí com certeza reflete na nossa saúde, assim. Mas certeza. existe uma relação direta mesmo entre câncer e consumo de agrotóxico. Sim. E além dos outros impactos, né? Não só do câncer, né? Mas eu É. acho que são alimentos mais saudáveis São mesmo, em alimentos mais geral. saudáveis, né? Então, acho que são passos mesmo, né? Eu acho que se a pessoa já tem uma alimentação equilibrada, que já consome muitas variedades de vegetais todos os dias, já ótimo, né? Se a Uhum. pessoa tem possibilidade de consumir orgânico, melhor Melhor ainda. ainda. Mas hoje a gente entende que o orgânico é mais caro que o convencional, infelizmente. É, teve um movimento depois da pandemia, como as coisas encareceram muito, né? Principalmente a alimentação. Os orgânicos não encareceram na mesma Na mesma velocidade, taxa, isso Uhum. é na top. mesma taxa, porque o produto orgânico ele não é intensivo em adubo químico e agrotóxico, Que subiu o preço, que né? subiu o preço demais, É. né? O Brasil é um grande importador de fertilizante. Uhum. Então, o preço do fertilizante é dado pelo comércio internacional. Uhum. Então, esses insumos encareceram. Então, se você não usa esse insumo, você não, né? Claro, aumentou a energia, aumentou o combustível, encareceu também, Mas mas cresceu encareceu menos. menos que o convencional. E aí, essa diferença de preço diminuiu. Já viabilizou para muita gente, né? Em 2024 a gente teve um crescimento grande, assim. Então, Aham. assim, claro, as novidades do negócio, higienizados e tal, mas também por causa Uhum. disso. Que hoje, né, se você consome hortifruti de um verde-mar, por exemplo, né, que é padrão A e B, o orgânico não tá tão mais caro, né? Entendi. Sim, Já tá quase no comparado com o preço. verde É, mar, sim. dependendo do item, assim, é Até muito mais barato. parecido. Aham. É mais caro, assim, mas a diferença diminuiu bastante, assim. Uhum. Então, hoje você paga um pouco a mais para levar um produto com muito mais valor, né? Muito mais saúde para casa, assim. Dentro do que você É. falou aí, Clá, então como é que tá seu público-alvo hoje? A e B, como é que é? Homem, mulher, o seu cliente lá? Quem que compra mais na casa? Então, gente, pasmem, 85% dos nossos clientes são mulheres. Nossa, é muito, velho. Ou Nossa. seja, é a mulher que está fazendo a feira ainda de casa, que está preocupada com isso. É, a gente atende principalmente região Centro-Sul, né? Acho que porque a gente nasceu nessa região também. Sim. Uhum. E, claro, por causa do poder aquisitivo, né? Por ser um produto mais caro. E por ter essa crença de que é um produto mais caro. Eu acho também, igual fala orgânico é Não. feio, acho que também existe uma crença que orgânico é muito mais caro. Alô, Castelo, Pampulha, aí, ó. O pessoal lá tem dinheiro É. também, ó. Então, Não, existe. Nova Lima. mas eu nem acho que não é só questão de ser dinheiro. Eu acho que você, mesmo classe média, o peso que isso tem no gasto mensal, ele é pequeno perto do benefício. Então, assim, é um pouco mais caro, mas beleza, isso é 5% da sua renda. Exato. Vai ser 5,6. Tá bom. E o negócio que você ingere e é aquilo que te alimenta. Então, assim. E é uma questão de prioridade e Prioridade, olhar para total. isso mesmo, É. né? Prioridade. De prioridade. Então, assim, é majoritariamente classe A e B, mas eu tenho também clientes C e D que priorizam consumir orgânicos, né? Perfeito. Que aí Uhum. tem. Ô, Clá, vamos. O papo tá top demais. Conversar com um amigo é bom por isso. Mas a gente tem que caminhar aqui pro encerramento. Eu queria falar com você, assim, tentar passar uma mensagem pro pessoal que vai acompanhar, que se espelha em você, na sua trajetória, em tudo que a gente conversou aqui,
para ilustrar um pouco, eu queria trazer um conceito que está muito ligado ao mercado de Seattle e tudo que a gente conversou, que eu não sei se você conhece, é um conceito japonês chamado Ikigai. Ele traduz, denota uma filosofia de vida, o pessoal do Japão, ele é pautado em 4 aspectos, né? Que é você desempenhar aquilo que você ama, no que você é bom, então conseguir unir, você gostar do que você faz, ser bom naquilo, o mundo precisar disso, então tem a dor, tem a necessidade social das pessoas, do mercado, e uma coisa que se paga, que dá dinheiro, né? Então, Sustentável. se você consegue aliar essas 4 coisas, ou seja, você é bom naquilo que você faz, ama o que você faz, tem impacto, o mundo precisa daquilo que você faz, e você consegue ser pago por isso, você consegue se sustentar com isso, dar dinheiro, eu acho que um exemplo de pessoa que eu conheço, né, de todos os amigos e tal, é você. Eu vejo que você está inserida nisso e não é puxando saco, não, né, Clara? Então, é, já falei muito no início, mas né, a gente é amigo a vida toda, estamos passando um pouco o background da Clara, além da UFMG, a gente estudou junto no Santo Antônio, né? Então, eu queria que você comentasse sobre a ótica desse Ikigai, considerando o seu background, vamos destacar aí Santo Antônio e o UFMG mesmo, né? De repente você pode trazer também sua experiência corporativa em empresas. Como que você vê isso e o que que você acha, então, disso tudo que a gente conversou, que é o diferencial, o que mais contribuiu para você ter chegado até aqui e conseguir emplacar esse empreendimento de sucesso e dando, então, inspirando o pessoal, principalmente os jovens que assistem a gente, que tá aí querendo galgar um caminho parecido, empreender, ter sucesso na vida, ou até mesmo no trabalho, como CLT também pode, né? Não é obrigado a só Claro. empreender, não. Eu Uhum. queria que você desse essa mensagem aí pra gente de encerramento. Ah, legal. Eu acho que, assim, não dá para romantizar empreender, né, acho que são Aham. muitos desafios, né, a Casa Horta está no mercado há 8 anos, e foi um processo mesmo, né, a cada ano mesmo a gente foi aprendendo, né, aumentando as vendas, enfim, não foi da noite para o dia, e acho que o meu background, né, experiência em grandes empresas, isso ajuda muito, né, na gestão do negócio. Eu acho que hoje o mercado é muito competitivo, então não dá para entrar em nenhum negócio de forma amadora, É. então acho que O mercado não tem dó da gente, não né? tem dó. Então, assim, e realmente, todo negócio, né, você tem que ser obcecado mesmo pelos números, né, assim, não tem jeito, né. E é um grande privilégio poder trabalhar com algo que eu acredito, que eu sou apaixonada, assim. Sei que não é a né, não é a realidade da maioria das pessoas, mas, eu recomendo, né, assim. Agora tem que realmente fazer a parte chata mesmo, né, que é a parte de gestão, porque realmente não é fácil, assim. E E lidar emocionalmente com os altos e baixos, de uma vida empreendedora uhum, versus você trabalhou na Válida, né? uhum. Então, assim, vamos lá, quase que um concurso, cheio de benefícios, bom salário, versus a vida do empreendedor, que pode ter hoje uma situação melhor, mas com certeza no caminho você passou por meses de situação incerta. Foram anos, na verdade, né, assim, e realmente, assim, eu acho que a pessoa, para dar esse passo, ela tem que estar bastante consciente mesmo, assim, que Uhum. o negócio não vira da noite para o dia, que isso leva tempo. Acho que fazer de forma paralela, né, quer empreender, fazer de forma paralela antes de sair do trabalho, eu acho uma ótima ideia. Mas Uhum. uma hora realmente você tem que apostar no negócio, no É. seu sonho e ter dedicação exclusiva até para o negócio deslanchar, né. Sim. Mas eu acho que é sempre uma boa ideia começar em paralelo, ter pelo menos aí 1 ano De de colchão. de colchão, né, É. assim. Ter É ti sócio ou não, você teve, agora não tem mais, né? Exato. Olha, eu sou a maior favorável a ter sócio, assim, acho Uhum, que ter uma dupla, eu acho que é muito legal para trabalhar, assim, porque eu uhum. vejo que É. É, acho que rola um revezamento ali, né, uma hora uma pessoa tá É. mais focada na operação, em fazer o negócio acontecer, a outra pode pensar em questões mais estratégicas. Esse revezamento, você ter alguém para fazer isso é muito bom, assim. E, assim, eu também tive a oportunidade de ser sócia de uma irmã, assim, hoje eu e a Fernanda, mesmo a gente não sendo sócias mais, a gente
tem uma amizade muito grande, né? Então, acho que empreender sozinho é uma jornada muito. Empreender já é uma jornada solitária, Uhum. sozinho mais ainda. Então, recomendo, mas desde que seja uma escolha madura, que tenha um tempo de namoro antes de casar, né? Eu e a Fernanda, a gente trabalhou uns 9 meses, assim, antes de abrir a Casa Horta, então a gente tomou essa decisão de forma muito consciente. A gente já se conhecia antes, Uhum. mas com certeza eu super recomendo. A Fernanda hoje não é mais sócia por motivos pessoais, ela tá Sim. morando na Inglaterra, mas foi muito bom ter aberto a Casa Horta com ela. Perfeito. Não, Muito então bom. foi bom demais o papo aqui, Clá. Te agradecer imensamente de novo por ter topado. Valeu demais e mandar um abraço aí pra turma, quem tá acompanhando e tamo junto aí. Temos mais episódios aí na segunda temporada e vamos pra cima. Muito obrigado aí, né, pela sua presença, por contar a história e desejo muito sucesso para você e para Casa Horta, né? Com certeza tem muita coisa por vir pela frente. Obrigada, meninos. Adorei o convite, viu? É muito, muito legal participar. E também por ser com vocês, né? Grandes amigos. Bom ver vocês e desejo muito sucesso também. Valeu, Obrigado. Clá. Um abração, Tchau. turma. Valeu. Tchau, tchau.